Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a gente está dando continuidade às aulas virtuais. Então essa seria a nossa terceira aula. E eu vou seguir com o mesmo conceito das anteriores. A gente está fazendo de forma sistemática. A primeira aula a gente deu ênfase na movimentação de perna solo. Na segunda a gente já deu ênfase na soma de alguns passos básicos, que eram os 6 passos básicos. A somatória de alguns, criando o conceito de Omote e de Ura, que é o conceito exatamente do direcionamento das técnicas. Então, os katas básicos, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, vocês podem usar essa sequência básica quase sempre. Lógico, isso não é fixo. Essa forma de deslocamento de corpo, onde eu estou definindo o Omote e Ura através da somatória de alguns passos básicos, ele varia muito de professor para professor. O importante é vocês guardarem a noção básica do que seria entradas, Omote e Ura, quer dizer, os direcionamentos técnicos. Omote para frente do parceiro. E Ura, toda vez que vocês entram atrás do parceiro rotacionando. Bom, então só para relembrar, né, voltando a ser metódico, os 6 passos básicos da primeira aula. 2 formatos de deslizamento, 2 formatos de passo e 2 formatos de rotação. Okuriashi e Tsugiashi, os 2 deslizamentos. Kaiten, Tenkan, os 2 formatos de rotação. Irimi, Ayumiashi, os 2 formatos de passo. Lógico que a gente trabalhou também, se não me falha a memória, já foi no na segunda aula. A gente trabalhou com mais 2 passos que são, vamos chamar de intermediários, eles não são mais básicos, que são os deslocamentos laterais e o Tenshin. Bom, então, tentando pegar um pouco a linha de raciocínio da aula passada. Trabalhando com o Boken mais como referência, a gente vai trabalhar saindo da posição de Kamai, Kamai básico, ou postura de Sankakutai. A gente vai trabalhar com a somatória do deslizamento curto mais o deslizamento longo, seguido de um passo para frente. Isso caracterizando uma entrada de Omote. Então, Okuriashi mais Tsugiashi mais Irimi. Sankakutai, postura básica. Deslizamento. Primeiro trabalho picado, relembrando os passos básicos. Okuriashi. Tsugiashi. Irimi. Estabiliza a base. O outro lado. Okuriashi. Tsugiashi. Irimi. Agora que vocês relembraram pelo menos essas 3 movimentações básicas das pernas, que são os 2 deslizamentos seguidos de passo, começar a prestar atenção na movimentação do Boken. Na verdade, essa representação que a gente faz com o parceiro, né, com os braços, simulando o corte de espada, ele vai ser usado agora. O primeiro movimento, o primeiro deslizamento, a gente vai fazer a subida da espada, que seria a subida dos 2 tegatanas, ou seja, os braços representando o trabalho da espada, da lâmina. Acendi os braços no primeiro deslizamento. No segundo deslizamento, a gente trabalha com um corte. Então, seria a representação do corte mesmo, do kiri. O último passo, ele vai representar uma estocada. Que essa estocada linear, eu estou fazendo ela para baixo. Exatamente para aumentar o desequilíbrio quando eu estiver com o parceiro. Via de regra, se vocês pegarem o trabalho, por exemplo, de Saito Sensei, vocês vão perceber que esses primeiros deslocamentos do corpo deslizando, eles são usados para, primeiro, aproximar do parceiro, receber o ataque, criar um desequilíbrio que não é completo, mas é o suficiente para tirar a pessoa do prumo. Normalmente a pessoa, o que acaba colocando a mão no chão desequilibrado. O último passo que a gente está representando com a estocada descendente seria um momento onde a gente aumenta o desequilíbrio e o que realmente coloca o joelho no chão. Vamos tentar trabalhar isso agora de forma um pouco mais fluida? Sai da composição de Kamai.
Okuriashi seguido de Tsugiashi, Irimi. Estabiliza a base. Estou representando uma movimentação de entrada de Omote. Mais uma vez. Lado oposto. Okuriashi seguido de Tsugiashi, Irimi. Bom, vou soltar um pouco mais a movimentação. Lembrem que o que a gente está chamando de soltar a movimentação, na verdade, é o conceito de kinonagari, quer dizer, fluência de energia, seriam os movimentos fluidos. O que a gente está caracterizando por pesquisa técnica picada, que seria passo por passo, a gente denomina como Kihon, tá? Kata básico. Então agora entrando mais para o kinonagari, conceito de Omote. Lógico, eu não estou trabalhando com velocidade muito alta, relembrando que a gente não está num piso ideal, então tem que tomar bastante cuidado. Vocês também não devem estar com uma área muito grande, então não tem problema fazer isso de forma mais curta. Lógico, tendo espaço e o piso dando segurança, vocês podem fazer isso com uma abertura, com um deslizamento de perna maior. Isso, o conceito de Omote. Então foram 3 passos, 2 deslizamentos seguidos de um passo, Okuriashi, Tsugiashi, mais Irimi. Sincronizados com um movimento de espada no início, que é a subida da espada, e no final o corte. Então, os 2 deslizamentos iniciais. Primeiro deslizamento, subida da espada. Segundo deslizamento, corte. O passo para frente, estocada descendente. Lembra que a gente está aqui trabalhando com o desequilíbrio do parceiro total. Ele está colocando o joelho no chão. Agora, isso foi Omote. Relembrando da aula passada ainda, as entradas de Ura, que a gente conceituou elas trabalhando com Irimi Tenkan. O passo para frente, seguido de uma rotação completa. Não esqueçam que a gente viu também que os Tenkans, eles podem ser feitos sempre com aquele conceito, que é um kaiten com um passo para trás. É uma forma mais metódica de trabalhar com ele, mas não pode ter a pausa. Vamos lá. Hoje, o diferencial ainda está sendo a espada. Então eu estou fazendo a movimentação dos braços. No Irimi eu subo a espada, Irimi, e no Tenkan eu corto. Aprumo o corpo. Mais uma vez. Irimi, Tenkan. O outro lado. Irimi, Tenkan. Mais uma vez. Irimi, Tenkan. Ainda estou fazendo a movimentação picada. Vamos soltar isso. Lembra? Kinonagari. Fluência de movimentação. Fluência energética. Irimi Tenkan. Irimi Tenkan. Mais uma vez. Irimi Tenkan. Vai. De novo. Irimi Tenkan. Isso como conceito de Ura. Bom, isso a gente viu a aula passada. Eu só estou dando uma repassada. Agora que vocês já têm o conceito de Omote e Ura mais ou menos claros, vamos dar uma pausa no vídeo e tentar repetir eles algumas vezes. Lembrem, Omote e Okuriashi, seguido de Tsugiashi, e mais um Irimi. 2 deslizamentos subindo e cortando, e um passo para frente, estocando. O conceito de Ura, um passo para frente, subindo a katana, e um Tenkan, rotação em cima do pé da frente,
cortando. Vamos lá? Pausem o vídeo, repitam algumas vezes. Na verdade, quantas vezes vocês quiserem. Muito bom. Senhores, agora que vocês já repetiram algumas vezes os conceitos de Omote Yura, ou seja, as movimentações de corpo, de direcionamento técnico, pelo menos para os katas básicos. Omote Yura, sendo que o Omote a gente acabou representando como uma sequência de 3 passos, na verdade 2 deslizamentos seguidos de um passo, sincronizados com um corte de espada e uma estocada. A movimentação Ura a gente representou dando um passo para frente, subindo a espada, seguido de um movimento de rotação, Tenkan, cortando. Agora, eu quero trabalhar, esquece um pouquinho os direcionamentos Omote Yura. Eu vou tentar decompor um pouco os katas básicos para a gente poder fazer o trabalho solo. Ikkyo, Daichikyo, ou com a nomenclatura antiga, o Deosai, quer dizer, o D de braço e o Sai de prender, alfinetar, ou seja, é uma imobilização do braço da pessoa no chão, uma alfinetada do braço da pessoa no chão, do que, prendendo o corpo dele. Daichikyo, ou o grande princípio número 1, o primeiro princípio mais importante. Vamos decompor um pouco, fazer ele de forma bem simples. Eu vou trabalhar com um passo. Então a gente vai sair da posição de Kamae. Dessa posição de Kamae, eu vou dar um passo para frente. Esse passo para frente vai ser dado com a perna que vai ficar atrás, acompanhando, colocando o joelho no chão. Tem várias formas de trabalhar isso. Esse trabalho é o mais simples. Então é um passo para frente, seguido de um passo para frente descendo o corpo e fazendo um corte horizontal descendente. Kamae, passo para frente, corte descendente, joelho da frente encosta bem próximo do pé. Para. Apruma o corpo. De novo. Kamae. Sankakotai, postura triangular. Passo para frente. Joelho que ficou atrás acompanha, coloca no chão perto do pé. Corte horizontal descendente. Aí. Daichikyo, Omote, a representação final dele. Arruma o corpo. Quem gosta de trabalhar com movimentos específicos de tiburi, limpeza de espada, pode escolher algum modelo de trabalho, não tem problema. Mesmo não sendo parte integral do Aikiken, nada impede vocês de praticarem um pouquinho. Lembrando que, por exemplo, conceito de Ai, vocês podem trabalhar com tiburi e a limpeza de lâmina. Quer dizer, depois que eu terminei o corte, eu faço uma limpeza. Terminei aqui, uma que eu sempre gostei de trabalhar foi a de limpeza através da rotação da lâmina dentro da mão. Uma batidinha para encaixar todo o mecanismo. Uma rotação, aí pode ser encostando no ombro ou fazendo direto, estou levantando o cabo. E cria a guarda. Notou? Estou guardando a lâmina. Não quero trabalhar com limpeza e não quero trabalhar com esse conceito mais vinculado com a katana. Terminei o kata, simplesmente passa para trás e levanta. É um formato simples. Isso vai variar sempre de professor para professor. Mais uma vez, vou trabalhar de novo. Escolhi um Kamae, Sankakutai. Finalização, Daichikyo Omote. A finalização. Não estou trabalhando com a movimentação de entrada de corpo que é o Omote, que a gente fez anteriormente. É só o final que eu estou chamando de Daichikyo Omote. Passo para frente ajoelhando, colocando o parceiro no chão. Bem simples. Mais uma vez. De novo. Vamos dar uma pausa no vídeo e tentar trabalhar algumas vezes? Não esqueçam. Sai da posição de Kamae. Passo para frente. Lâmina cortando. Joelho de trás no chão. Próximo do pé. Completo corte. Vamos lá. Senhores, pausa e repitam algumas vezes. Ótimo. Agora, eu vou trabalhar o conceito de Omote. Lembra dele que a gente fez?
os 2 deslizamentos seguidos do passo para frente, sincronizados com um corte e a estocada. Aí sim, eu vou juntar exatamente essa técnica que a gente fez agora, que foi uma das formas de se trabalhar com o conceito do Daichi-Kyo-Mote, a finalização, que é mais um passo para frente, corte horizontal descendente, e o joelho de trás acompanhando, descendo, preparando literalmente para colocar o parceiro no chão. Conceito de Omote. Conceito de Daichi-Kyo-Omote. De novo. Conceito de Omote. Daichi-Kyo-Omote. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Conceito de Omote mais o que a gente está trabalhando como conceito para o Daichi-Kyo-Omote. Por favor, pausa, repitam algumas vezes. Ótimo. Bom, agora que vocês trabalharam com são 2 sequências. Vocês trabalharam com a sequência que a gente denominou como conceito do Omote, que seriam os 2 deslizamentos seguidos do passo, sincronizado com um corte e uma estocada. Vocês trabalharam isso de ambos os lados. Depois a gente trabalhou esse mesmo conceito de deslocamento de corpo, de movimentação corporal do Omote, que é o direcionamento, mais o conceito do Daichi-Kyo-Omote, que seria exatamente o passo para frente, ajoelhando e preparando para colocar o parceiro no chão. Como eu estou sem parceiro, eu estou trabalhando com um boken fazendo essa representação. A representação foi feita em cima da direção que eu coloco o parceiro, que é exatamente a direção horizontal descendente. Agora, vamos trabalhar um pouquinho o conceito de Ura. Então, o conceito de Ura a gente já fez, que é o passo para frente, subindo a katana, seguida de uma rotação em cima do pé da frente de 180 graus, somada com um corte. Então, é um corte combinado com um passo e o tenkan, o passo e a rotação. O conceito de Ura a gente praticou bem na aula passada. Então agora, vamos tentar trabalhar um pouquinho o conceito do Daichi-Kyo-Ura. Lembrem que esses conceitos a gente pode variar, isso não é um padrão. Eu estou trabalhando uma movimentação de corpo onde eu estou tentando colocar todos os conceitos do movimento de Ura, do que caracterizaria a movimentação. Desculpa, neste caso, Daichi-Kyo-Ura, todos os conceitos juntos numa movimentação de corpo. Kaiten. Essa seria a sequência para tentar caracterizar um pouco o Daichi-Kyo-Ura. Ou de novo, o Deosai-Ura. A imobilização do parceiro no chão, através desse pinçamento do braço, só que com a movimentação do corpo e com a katana. Vou trabalhar da seguinte forma. Lembram no Kaiten? A movimentação em cima dos 2 pés? Rotação? Então, saí da posição de Kamae, rodei em cima dos 2 pés. Eu vou fazer exatamente esse trabalho, só que esse trabalho vai ser feito com um corte horizontal descendente. O joelho que está na frente vai me acompanhar durante a rotação e eu vou terminar no chão. Sai da posição de Kamae, cria a rotação de corpo, joelho da frente encosta no joelho de trás. Corte horizontal descendente. Apruma o corpo e retorna. Mais uma vez. Sai da posição de Kamae. Kaiten, joelho da frente encostando no pé de trás. Corte horizontal descendente. Apruma o corpo. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Então, de novo, só para ficar bem claro. Daichi-Kyo-Ura, uma das formas de treino dos conceitos, vinculando passo e espada. Kaiten, junto com corte horizontal descendente. Joelho da frente encosta no pé de trás no final da rotação de 180 graus. Apruma. E aí sai da kata, sai da sequência, sai da composição final.
pausa, repitam algumas vezes. Ótimo. Agora, eu vou pedir para vocês juntarem o conceito da entrada de Ura mais esse conceito que a gente colocou para o Daichi Ura. Então são 2 movimentos de corpo, na verdade 2 sequências. Passo para frente, mais uma rotação de 180 graus em cima de um pé, somados com um movimento de corte. Isso caracteriza a entrada de Ura. A caracterização do Daichi-kyo vai ser a rotação em cima dos 2 pés, com o joelho da frente, acompanhando a rotação e encostando no pé de trás. Isso tudo com o corte horizontal descendente. Parece muita coisa, mas é simples. Vamos repetir? Vou fazer uma vez. Postura de Kamae. Irimi Tenkan, caracterização da entrada de Ura. Caracterização do Daichi-kyo Ura. De novo. Kamae. Ura. Daichi-kyo Ura. Bom, vamos repetir algumas vezes. Pausa no vídeo e vamos lá. Conceito de entrada de Ura, Irimi Tenkan, seguido da finalização. Uma das formas de representar o Daichi-kyo. Kaiten, ajoelhando e trabalhando com corte horizontal descendente. Vamos lá? Ótimo. Bom, vocês trabalharam com o conceito de Omote Ura, mais o conceito do Daichi-kyo Omote e do Daichi-kyo Ura. Vocês poderiam brincar um pouco com essas sequências fazendo uma mescla delas, mas não vão complicar muito agora. Vamos tentar manter dentro desse contexto. Agora o que eu quero trabalhar é o Dai-Nikyo. Então, Nikyo Omote e Nikyo Ura. São os 2 conceitos agora. Eles vão estar atrelados com o que vocês entenderam do conceito de direcionamento técnico, que é a sequência de Omote e a sequência de Ura, que a gente acabou padronizando para essa aula e para as anteriores. Mais para frente, como faixa preta, como faixa mesmo marrom, vocês vão tendo mais liberdade para trabalhar. Por enquanto eu estou mantendo esses conceitos numa linha de raciocínio um pouco mais fechada. Então vamos lá? Conceito de Dai-Nikyo Omote. A movimentação de perna é como o Daichi-kyo Omote. Passo para frente, ajoelhando. Só que antes eu vou trabalhar com um corte. Então sai da posição de Kamae. Um corte, Funako-gyundo. Funako-gyundo seria a movimentação de remo, ela simula um movimento de remo. Seria como a gente trabalha, e muitos professores dão de início de aula, de aquecimento. Eu vou trabalhar essa movimentação para o corte. Sai da posição de Kamae. Um corte. Terminei o corte, passo para frente, corte horizontal descendente. Arruma. Volta. De novo. Postura de Kamae. Vamos trabalhar de frente uma vez. Visualizem bem. Um corte. Passo para frente. Finalização do Dai-Nikyo. Apruma. De novo. Dai-Nikyo Omote. Corte. Passo para frente. Corte horizontal descendente. Arrumo o corpo. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Por favor. Bom, senhores, como a gente acabou de trabalhar com o conceito de Omote, Nikyo Omote, agora eu vou trabalhar a soma dessa movimentação Omote, que é o corte seguido do passo para frente com corte horizontal, somado com uma entrada de um direcionamento de Omote, que a gente estabeleceu hoje como treino, que seria o deslizamento, os 2 deslizamentos com um corte, seguido de um passo para frente com estocada. Então vamos lá, vamos deixar isso mais didático. Posição de Kamae, entrada de Omote. Terminei a entrada de Omote, agora eu vou trabalhar com o conceito do Dai-Nikyo Omote.
De novo. Conceito de Omote. Dai-ni-kyo Omote. Mais uma vez, aí vocês vão poder repetir isso um pouco. Conceito de Omote. 2 deslizamentos seguidos de passo. Soma. Um corte e uma estocada. Conceito de Dai-ni-kyo Omote. Um corte seguido de um passo para frente com um corte horizontal descendente. Arruma a posição. Vamos repetir algumas vezes? Pausa no vídeo e execução. Nikyo-ura. Simples. É um corte na postura de Kamae, seguido de um passo para frente, como a gente trabalhou no Omote. Passo para frente, joelho de trás acompanhando e indo para o chão, e um corte horizontal descendente. Esse corte pré-passo, o corte inicial, essa movimentação, ela está representando exatamente a chave que a gente aplica no punho do parceiro. Então, toda vez que vocês terminam o movimento Ura, que trabalha com a captação do punho do parceiro, posicionou na frente do tórax e fez a inclinação aplicando a chave, essa aplicação, a gente está fazendo o conceito dela, trabalhando isso daqui. Aqui eu teria acabado de abaixar o parceiro. Em cima disso, com o parceiro, agora eu trabalharia com a finalização. A finalização para colocar ele no chão seria um tenkan, né, uma rotação em cima do pé da frente, seguido da imobilização no solo. A gente já chega lá. Agora sim, esse vai ser o último movimento de hoje, a última soma de sequências. Entrada do conceito de Ura, né, lembra aquela sequência do passo para frente com tenkan, com o giro completo, somados com o movimento de corte? Isso a gente está caracterizando como uma entrada de Ura, um direcionamento técnico por trás do parceiro rotacionando. Depois que eu fizer esse direcionamento, eu vou trabalhar com o kata que a gente fez agora nesses minutos anteriores, que vocês ficaram repetindo. O Dai-ni-kyo-ura. O que ficou caracterizado? Corte local, seguido de um tenkan e uma rotação em cima dos 2 pés, enquanto sai um corte horizontal descendente. Pode parecer difícil isso para decorar, e na verdade não quero que decore. Eu estou trabalhando com a língua portuguesa para tentar descrever. Na prática, vocês podem guardar, às vezes, só a movimentação de perna em japonês. Fica mais fácil. Então, vamos lá? Entrada de Ura. Direcionamento técnico de Ura. Irimi Tenkan. Técnica de Dai-ni-kyo-ura. De novo. Direcionamento de Ura. Irimi Tenkan. Dai-ni-kyo-ura. Muito bom. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Somem as 2 sequências. O conceito de Ura, Irimi Tenkan com corte, seguido do conceito do Dai-ni-kyo-ura. Um corte local, seguido de um tenkan, seguido de um kaiten ajoelhando. Por favor. Pessoal, algo que tem que ficar bem claro é que esses conceitos que a gente está colocando aqui são coisas básicas, porém, mesmo sendo básicas, elas ainda são um pouco interpretativas. O Aikido ele não tem uma cartilha exata, fechada da movimentação básica. Normalmente, cada professor capta o conceito e transfere isso para o próprio movimento do corpo. Como cada corpo é individual, cada professor às vezes tem um entendimento dos conceitos básicos de forma um pouquinho diferente. Isso não vale só para a estrutura de corpo de cada um. Isso vale também para o tipo de experiência de vida que a pessoa tem. Então, a formação que ela teve ao longo da vida influencia demais a forma que ela interpreta esses, digamos, conceitos básicos do Aikido. Então, assim, não tem problema nenhum
e provavelmente vai acontecer com vocês como aluno. Às vezes vocês vão pegar tanto professores quanto senpais, alunos mais antigos, que às vezes o que um fala pode ser um pouco contraditório a outro tipo de instrução que vocês receberam. Então não considerem, não busquem mais informações dentro do Aikido como isso é certo e isso é errado. Tentem imaginar tudo como experiências individuais. O professor está passando a experiência dele para vocês. Então não é a forma certa de executar o Aikido, não é a forma certa de executar os katas básicos. O que ele está passando para vocês é a interpretação dele da essência dessas movimentações básicas, tanto do corpo quanto a das estratégias mentais que envolvem cada sequência. Porque sim, não é só uma interpretação técnica, também vai depender do tipo de visão, digamos assim, filosófica que ele tem do Aikido e de cada sequência. Influencia demais isso. Agora esse tipo de explicação fica um pouco abstrato, mas mais para frente vai ficar mais claro. Bom, com isso a gente finaliza essa terceira aula. Guardem só que hoje a gente trabalhou o Dai Ichikyo Omote, o Dai Nikkyo Omote, o conceito dos dois. E a gente trabalhou com um conceito que foi feito na aula passada, que acabou utilizando hoje, dos direcionamentos dos katas, que são as entradas de Omote e as entradas de Ura. Então, na prática, hoje a gente acabou vendo 4 sequências. Omote e Ura, sequências de direcionamento técnico. Dai Ichikyo Omote e Dai Nikkyo Omote, sequências técnicas referentes aos katas básicos. Assim, a gente trabalhou também o conceito Ura. Então, Dai Ichikyo Omote e Dai Ichikyo Ura. Então, foram 6 sequências que a gente fez. Então, lembrem. Omote e Ura, direcionamento técnico. Ikkyo Omote, Dai Nikkyo Omote, direcionamentos técnicos, estruturas técnicas, para a aplicação da técnica, Dai Ichikyo e Dai Nikkyo. Ou o Deosai, imobilização do parceiro, do braço do parceiro no chão, ou Dai Nikkyo, Kotemawashi, que é uma torção do punho, uma imobilização através de uma torção do punho. Parece complicado, mas não é tanto assim. Assim, mais o trabalho do Dai Ichikyo Ura e Dai Nikkyo Ura, que é a mesma coisa do Omote, só que eles são usados quando a gente aplica os conceitos de direcionamento de Ura. Bom, senhores, vai ficar mais claro. Conforme vai somando as aulas, a gente vai repetir muito. A próxima aula, a gente vai trabalhar com o conceito de Sankyo e Yonkyo, Omote e Ura. Então, conceitos de direcionamento técnico, Omote e Ura, e conceitos de direcionamento das técnicas, Dai Sankyo Omote, Dai Sankyo Ura, Dai Yonkyo Omote e Dai Yonkyo Ura. Aí a gente soma essas duas sequências e forma o que a gente chama de Dai Sankyo Omote ou Dai Yonkyo Omote ou Dai Yonkyo Ura, Dai Sankyo Ura. Bom, senhores, vamos em frente? Se puderem, treinem em casa, pelo menos esses katas básicos, e a próxima aula isso vai ficando mais claro. Qualquer dúvida, aqui embaixo do fórum, ou se vocês quiserem mandar e-mail, qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Lembrem, evitem desgastar o corpo. Tudo que a gente está trabalhando aqui, sim, tem uma performance física, mas ela está controlada. Então não exagerem na prática. Muito obrigado, até a próxima.